Bom dia, professor. Bom dia, turma. Me chamo Bruno Menezes Álvares. Eu estou no último período, sou acadêmico do último período de licenciatura em História pela Universidade Leonardo da Vinci, né? Hoje eu apresento ali a minha socialização do meu estágio curricular obrigatório 3, né? O estágio supervisionado 3 no ensino médio, ele me proporcionou ali uma valiosa oportunidade de formação e preparação ali profissional. A experiência ali de regência de classe, ela me permitiu ali conectar a teoria com a prática, né? Especialmente ali no ensino de história, durante ali o processo de aprendizagem. Deu para refletir ali sobre as práticas pedagógicas, né, que elas são essenciais ali para qualquer professor. Então eu consegui abordar ali temas complexos e relevantes, como por exemplo a ditadura militar e o milagre econômico, né? E essa vivência, ela me ampliou ali a compreensão dos desafios do ensino. E ela me deixou bem mais preparado ali como um futuro professor ali para enfrentar a sala de aula com maior segurança e competência, né. O tema que eu escolhi foi a ditadura militar, o milagre econômico e suas consequências. Eu escolhi esse tema por conta da relevância, né, tipo, da relevância histórica que ele e social que esse período possui ali por seu impacto ainda visível na sociedade brasileira, né. Como professor de história ali, eu acredito que é fundamental apresentar aos alunos não apenas os fatos, mas também o desdobramento ali e as marcas deixadas pelo regime militar no Brasil. Então, quando a gente aborda o milagre econômico durante o regime militar, a gente deve contextualizar ali que, embora o país tenha experimentado um crescimento econômico significativo durante o período militar, esse desenvolvimento ele não beneficiou ali a população de maneira uniforme, né? O período ele foi marcado por taxas de crescimento do produto interno bruto, que é o PIB, que chegaram a médias anuais de 10%. Então, grandes investimentos em infraestrutura, como estradas, hidrelétricas e a expansão do setor industrial feita durante o regime, isso promoveu uma aparência ali de prosperidade e modernização acelerada. Então, houve um massacre da concentração de renda, com os ganhos concentrados nas classes mais altas e em setores ali ligados ao capital estrangeiro e ao governo. Enquanto os grandes empresários e os investidores internacionais eles estavam lucrando com isso, os trabalhadores eles enfrentavam baixos salários, condições de trabalhos precárias e ausência de direitos sindicais. E uma vez que manifestações e greves eram violentamente reprimidas, ou seja, tinha uma desigualdade social muito grande durante o regime. Além disso, as consequências políticas e sociais da ditadura militar, como a censura, a repressão e a violência dos direitos humanos, são temas essenciais para a formação de cidadãos críticos, né. Então eu considero muito importante que os alunos ali, eles compreendam como as decisões, né, autoritárias, elas impactaram o desenvolvimento político e econômico do país. É mais importante ainda, como esses ecos influenciam o Brasil contemporâneo, né. Tratando desse tema, no contexto do estágio, eu busquei desenvolver ali reflexões que dialogam com a cidadania, com os direitos humanos e a compreensão da história como ferramenta de aprendizado para evitar que erros semelhantes se repitam, né.
acredito que essa abordagem crítica e reflexiva, ela contribuiu para a formação ali de uma consciência histórica sólida nos alunos. Acredito que esse foi o principal objetivo ali, né. Decorrendo sobre o tema da ditadura militar e o milagre econômico, essa minha escolha, ela foi resultado ali de uma reflexão aprofundada sobre a importância de se compreender detalhadamente os fatos, né, e os impactos desse período na sociedade brasileira. Junto com a professora Natália Oliveira, que supervisionou meu estágio, foi abordado ali, os eventos do regime militar, e a gente incentivou os alunos a refletirem sobre as suas consequências econômicas, sociais e políticas, né. Durante as aulas, eu percebi ali um grande interesse dos alunos pelo tema. A maioria deles ali, era bem participativa nas aulas, fazendo perguntas e demonstrando ali curiosidades. Em uma das aulas, por exemplo, um aluno questionou por que que o governo militar dizia que o Brasil estava crescendo se tanta gente continuava pobre, né. Daí a professora Natália, ela me deu a oportunidade de responder, ela disse que eu podia responder para ele e eu tive que explicar, né, de maneira mais simples possível que durante o período militar econômico, durante o período do milagre econômico, entre 1968 até 1973, o país ele realmente teve um crescimento econômico significativo, mas ele não foi distribuído de forma igualitária, né? A economia crescia, mas os trabalhadores de baixa renda não viam essas melhorias em suas vidas. O crescimento ele beneficiava mais as classes altas e aumentava ali a desigualdade social. Além também de que algumas políticas econômicas adotadas nesse período, nessa época, elas levaram a um grande endividamento externo que impactou negativamente as gerações seguintes, que são as consequências, né? Então, durante a minha aula de regência, um aluno me perguntou assim: professor, o meu avô dizia que só bandido era preso na ditadura militar. Era verdade? E eu tive que explicar que essa visão ela é equivocada, né? O período da ditadura militar ele foi marcado por prisões arbitrárias, tortura, censura, assassinatos de opositores políticos, jornalistas, artistas, estudantes e pessoas que não se enquadravam no regime autoritário, né? Muitos dos presos não eram criminosos, mas sim cidadãos que expressavam opiniões contrárias ao regime. Sindicalistas, intelectuais e estudantes, eles eram detidos sem justificativa legal, né? A gente pode dizer assim. A Lei de Segurança Nacional, ela servia como ferramenta para reprimir qualquer manifestação contrária ao governo. Então eu também tive que explicar, tive que dizer para ele que havia órgãos ali, como o DOI, CODE e o DIOPS, que eles foram responsáveis ali por torturar e assassinar inúmeras pessoas. Então, de acordo com a Comissão Nacional da Verdade, a CNV, ao menos 430 ou 434 pessoas foram mortas ou desapareceram durante a ditadura. Casos como o de Vladimir Herzog, um jornalista que foi torturado e morto em 1975, eles mostram a prática contra civis que não eram criminosos. Eles só se posicionavam contra o regime. Então, a minha experiência profissional ali, a participação dos alunos, ela tornou as aulas mais reflexivas, né, mais dinâmica. E foi muito gratificante perceber ali como esse tema ele despertou o senso crítico na turma. A, a compreensão ali dos fatos históricos e das suas consequências, ao meu ver, ela é fundamental para formar cidadãos conscientes, né? Então eu acredito que eu consegui ali, conseguimos, né, eu e a professora Natália, alcançar esse objetivo através das discussões em sala de aula, que eram constantes toda vez que a gente falava desse assunto. Então, um ponto que eu quero colocar aqui é que eu achei muito interessante, eu fiquei bem impressionado com a dinâmica
da aula da professora Natália, porque ela trabalhava bastante o contexto econômico do período militar, e ela tornava as aulas, assim, muito mais ricas de informações. Então, essa abordagem diferenciada não foi algo que eu vi em outras escolas que eu passei nos outros estágios. Nem mesmo no meu ensino médio ali, experiência minha, eu vi tantos detalhes econômicos, ela trazia curiosidades, detalhes econômicos, ela falava sobre o período, ela fazia relações do Brasil com outros países e ela comparava as ditaduras. Ela comparava a ditadura militar no Brasil com outras ditaduras e ela comparava os detalhes econômicos de uma forma bem aprofundada. Então, eu gostei muito desse tipo de aula. Foi muito completa, muito rica, muito detalhada, que realmente ajudou a aprofundar o conhecimento dos alunos e me deu ali uma espécie de inspiração maior para minhas futuras aulas, porque eu olhei e falava: caramba, eu quero dar essa aula, esse tipo de aula, bem detalhada, bem específica e bem legal. Então, o meu estágio supervisionado 3 ali aconteceu na Escola São José, né, no centro de Itajaí, e tendo como professora ali a Natália, né, como eu já falei, responsável ali pelo meu estágio. E durante o período ali foi no período matutino, né, das 7h30 até meio-dia, onde eu consegui desenvolver ali a etapa da regência no turno da manhã, né, no segmento do ensino médio. Então ali o meu estágio ele foi realizado dentro da instituição e assim, a escola ela é privada e ela foi fundada em 1941, o Colégio São José. Ele faz parte da rede Santa Paulina, né, ligado à congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Então, ele é um colégio que ele oferece ali desde a educação infantil até o ensino médio. E ele trabalha com uma abordagem pedagógica que visa ali o desenvolvimento integral dos alunos. Então, ele abrange as competências acadêmicas, né? Ele trabalha com valores humanos cristãos e uma formação crítica e bem criativa. Então, a estrutura do colégio, eu fui bem privilegiado, eu posso falar isso, de ter conseguido realizar esse estágio lá, porque assim, o colégio ele é imenso, ele possui, ele possui uma infraestrutura completa, ele inclui biblioteca, laboratório de ciência, quadra coberta, tem quadra descoberta, tem auditório, pátio, tem acessibilidade para as pessoas com deficiência, e ele existe assim, eu percebi ali que existe um forte incentivo nas atividades extracurriculares, sabe? Que enriquece o aprendizado ali dos alunos e eu acho que contribui para uma formação mais abrangente. Então, eu gostei ali muito da proposta pedagógica do Colégio São José. E através das aulas de história ali com a professora Natália, que eu acompanhei, eu vi que o colégio ele valoriza a compreensão histórica e crítica. Então ele busca formar alunos ali mais engajados com o mundo e preparados para transformar o seu meio ali. Achei muito interessante, fiquei bem impressionado. Então, a minha experiência no Colégio São José, ela foi muito acima daquilo que eu esperava, né? Eu estava com um período curto e apertado ali para a realização do estágio, e daí, quando eu cheguei lá, o diretor me recebeu muito bem, a coordenadora Nedriane me recebeu muito bem, me apresentando aos professores, a sala dos professores, me apresentou a escola toda. A professora Natália ali, ela foi extremamente atenciosa comigo, então meu estágio 3 ali no Colégio São José, ele foi ótimo. Foi muito importante para a minha formação, eu fiquei bem impressionado, fiquei muito agradecido e me deu muita inspiração ali para as minhas futuras aulas. Então, essa foi a minha socialização do meu estágio 3. Obrigado a todos. Isso aí.